É isso então, a gente vai ouvir essa fala do Christian sobre a revisão do limite máximo de resíduos de neonicotinoides para alimentos ao redor do mundo. Esse tema entrou na pauta da Organização Mundial do Comércio após uma solicitação da Europa. Que tipo de impacto essa medida pode trazer? A gente vai ouvir agora. Essa agenda que existe na Europa do Green Deal e de sustentabilidade, etc., existe uma parte de uma intenção muito forte de se reduzir o uso de defensivos agrícolas. Pra você ter uma ideia, no Green Deal se estabelece um prazo de algumas décadas para reduzir em 50% o uso de defensivos agrícolas em alguns produtos mais tóxicos que sejam reduzidos e banidos definitivamente. Os neonicotinoides são um grupo químico, vem de nicotina, né, de neonicotinoide, o mesmo produto que tem no cigarro, né? Que são usados em vários produtos de defesa vegetal, já foram algumas vezes questionados na União Europeia, no Parlamento, e já foram proibidos. O grupo inteiro dos químicos neonicotinoides foi proibido. O fato é que eles tiveram que rever a questão dentro da Europa, porque o impacto na produtividade europeia foi imediato, de queda de produtividade. Agora eles estão querendo exportar também essa agenda, eles estão querendo dizer o seguinte: para países que utilizam esses produtos, ou que utilizam neonicotinoides em outras agriculturas, vão ter que reduzir os índices de resíduos nos produtos exportados. Então, por exemplo, na soja, no milho, no brasileiro, por exemplo, vão ter que respeitar índices ainda mais baixos do que o Codex Alimentários estabelece. O Codex Alimentários é um documento internacional mundial das Nações Unidas, da FAO, né, que está no contexto da Organização Mundial do Comércio, que estabelece os índices de resíduo para todos os alimentos. E os europeus querem restringir ainda mais aqueles índices que já foram aceitos por todos os países do mundo signatários do acordo da OMC. Então, é mais uma linha de restrição de aceitação de produtos externos, sendo que lá dentro eles já utilizaram a restrição ainda maior para neonicotinoides, sob a alegação de que esses produtos tem efeito sobre a saúde das abelhas. Essa é a origem do problema e não é novidade que eles tratam dessa maneira. Muito obrigada, Christian Lobauer, por introduzir mais este tema no nosso debate sobre a Agenda Verde e Produção de Alimentos. Vamos então com você, André. A Biov está acompanhando esse debate sobre a revisão do limite máximo de resíduos de neonicotinoides para alimentos que entram na Europa. E aí a gente tem uma lista que inclui vários produtos, entre eles grãos. A gente está acompanhando porque no limite quem tem que fazer os controles, né, pré-carregamento disso para os navios e aí para a Europa são as nossas empresas, né, que são exportadoras, porque ou as nossas empresas ou os terminais, né, são os terminais nos portos que também tem que fazer esse controle. Então o assunto tem impacto diretamente, porque as empresas têm que estar preparadas para fazer todo esse tipo, todas essas análises e, evidentemente, até com risco de ter que recusar carga, devolver carga, caso haja resíduos acima do limite máximo, né? Do limite mínimo, mas assim, máximo, perdão. Mas assim, esse não é um grande problema para o Brasil, tá? A gente não vive muito esse problema. Agora, me preocupa muito, eu concordo com o Christian, esse assunto da forma como a Europa está trazendo, porque o outro assunto da agenda verde, desmatamento, eu acho que nós vamos encontrar uma solução comercialmente que é boa para nós. Agora, esse outro assunto, não, né? Porque você pode ter impacto grande na produtividade e aí a gente sabe os impactos que acontecem aí, sobe preço, né? Você tem riscos de segurança alimentar, então, eu também acho que a Europa ela tem que tomar mais cuidado nessas decisões que ela está tomando com respeito aos defensivos. Você acredita que a nossa audiência que está eventualmente encarando esse debate sobre neonicotinoides, sobre revisão dos limites máximos, que agora entra na pauta do OMC, esse é um tema de impacto de curto, médio, longo prazo? Como a nossa audiência deve proceder na prática a partir dessa informação na visão da Biov, André? Veja que o europeu levou para o OMC, né? Quando ele leva para o OMC é porque ele está, basicamente, ele entende, certo? Que essa é uma decisão interna dele
ele comunica ao OMC, dá a chance de todos questionarem e depois ele adota. É assim que funciona, né? E ao ter comunicado ao OMC, ele está dizendo, afeta o comércio, mas eu quero estabelecer. Então, eu quero estabelecer esse limite. Então, assim, é um assunto de curto prazo, porque ele pode tomar uma decisão logo de reduzir os limites, e aí nós temos que olhar para trás aqui no Brasil para ver se tem algum risco da gente não conseguir cumprir os limites. E aí não tem jeito, no que ele reduzir o limite, a gente vai ter que respeitar o limite, tá? É bem sério o que significa uma decisão desse tipo. Interessante. Só para fechar esse ponto com você, eu viajo muito, vocês também, pelo agro do Brasil, e quando vem essa discussão sobre exigências, muitas vezes entendidas por parte da audiência agro em relação à Europa como excessivas, há um contra-argumento de, então a gente não precisa mais vender para a Europa, já que a Ásia tem tomado muito a dianteira no que se refere à compra dos produtos agros do Brasil. Como você avalia esse tipo de raciocínio, André? Eu acho que o raciocínio é válido, tá, Kellen? Mas assim, para nós que somos exportadores, se tem alguns que não querem vender, não tem problema. Outros vão querer e nós vamos continuar vendendo, tá? Assim, a gente não joga mercado fora, basicamente. Aí é uma decisão do produtor se ele acha que não faz sentido. Mas assim, nós exportadores, a gente não joga mercado fora. Muito bem, obrigado, André. Marcelo, como a Embrapa vê esse movimento ligado à revisão do limite máximo de neonicotinoides e que tipo de transformação isso gera no setor, e a Embrapa está atenta a esse debate de forma a contribuir com o agro do Brasil? Essa discussão, Kellen, dos limites máximos de resíduo na Europa, isso não é novidade, né? Eles já praticam limites inferiores ao Código Alimentares há muito tempo. E essa é uma das críticas, né, que eles fazem aos outros países, exatamente porque eles são mais restritivos nessa agenda. E eles conseguem, né, então, via mercado, via comércio, ter esse tipo de exigência, especialmente para produtos de consumo fresco, né? Eles conseguem fazer essas exigências, e aí é uma questão comercial, é uma questão do exportador atender à demanda do mercado, e é um mercado que tem produtos, em alguns casos, né, como esses produtos in natura, frutas, por exemplo, que a gente exporta para a Europa. Essas exigências já são bastante rigorosas, né? E o produtor brasileiro foi se adaptando, aqueles que exportam, né, para esses mercados mais exigentes, foram se adaptando a essa situação. Mas, de novo, é um processo de transição, né? Então, a Europa estabeleceu lá no Green Deal 50% de redução dos pesticidas até 2030, esse é o que está lá no Green Deal, né, no geral. Aqui no Brasil, a gente tem características distintas em termos de ocorrência de pragas e doenças. Nós temos um clima tropical, planta verde o ano inteiro, segunda safra, etc., que nos dá uma pressão diferente do que eles têm na Europa, né? Mas o que nós temos já feito, e eu acho que a gente pode aprimorar, e a ciência tem ajudado muito, é melhorar o uso correto desses produtos, porque esses produtos são designados para serem usados de determinada forma. Se a gente usa isso corretamente, a gente consegue atingir até limites melhores do que esses que estão sendo exigidos, né? Em alguns casos, isso é mais complicado. Mas nós temos feito essa transição. E, além disso, nós temos hoje uma oportunidade muito grande, de novo, eu sempre olho pelo lado da oportunidade, né? Da tecnologia que nós temos desenvolvido, de avançar muito nessa questão dos bioinsumos, associado aos produtos clássicos, aos produtos químicos tradicionais, mas a gente tem um potencial muito grande de avançar nessa agenda dos bioinsumos. E os agricultores já estão atentos a isso. Inclusive, a nossa política hoje, né, o Plano Nacional de Bioinsumos, eu acabei de ser convidado, eu devo ir em outubro, se tudo correr bem, num evento internacional que acontece na Suíça, da indústria internacional de bioinsumos, que eles querem conhecer essa política nacional, essa política brasileira de bioinsumos, porque ela está chamando a atenção deles. Muito bem. Marcelo Morandi, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, muito obrigada pela sua presença. André Nassar, presidente executivo da Biov, obrigada pela presença. Voltem sempre, foi um prazer ter esse debate com vocês. Até a próxima.